Principais fundamentos jurídicos das demandas. Eu não gosto de falar só do problema sem apresentar soluções, sem apresentar alternativas. Porque aí fica muito fácil, você vem e fala, os problemas que a gente tem são esses, é a mesma coisa do você ir no médico, né? E o médico chegar e falar qual é o problema. O problema, muitas vezes, até você mesmo sabe. Tá? O que a gente quer, na verdade, é a terapia. O que a gente quer, na verdade, são as soluções. O principal fundamento, eu acho, que quando o juiz vai dar uma liminar, ele pega e fala assim, risco de morte do paciente. Só que mais de 50% das liminares que a gente tem, não existe risco de morte. E todo mundo que milita na área sabe disso. E ainda que existisse o risco de morte, a urgência não seria para autorização. A urgência seria para a realização do procedimento. Por que precisa da liminar para a operadora autorizar? Muitas vezes não é nem a operadora que realiza o procedimento, ela nem tem hospital. Então, a urgência é para a realização do procedimento. Recentemente eu estive nos Estados Unidos e perguntei como que funcionava isso daí lá. Eles falaram assim, aqui o paciente, a hora que chega, ele é atendido. Aí depois nós vamos ver se ele está num daqueles programas do governo, né, que é o Medicare e o Medicaid, né, que para os idosos ou para as pessoas de baixa renda, e aí a gente cobra do governo. Se ele tiver seguro-saúde, a gente cobra do seguro-saúde. E se ele não tiver nenhum desses planos, né, estiver naqueles 50 milhões que o Obamacare agora está tentando trazer para dentro do sistema, nós cobramos dele. Certo? Então não há necessidade de uma liminar. Ele chega lá e é atendido, depois a gente vê de quem que a gente cobra. Tá? No caso da saúde suplementar, a liminar é para dar autorização. Ou não é assim? Então, só com este argumento, poderia dizer, a questão do risco de morte não é um problema no primeiro momento, porque o problema é para ser atendido. Tá? Depois a gente vai ver quem vai pagar a conta. No Brasil é exatamente o contrário. A partir do momento que eu contratei um plano de saúde, eu, de certa forma, saí do sistema público. Por quê? Porque agora, se eu precisar do sistema público, com ressarcimento, eu vou pagar de novo. Ou alguém aqui se ilude que não está embutido no preço da mensalidade, o valor do ressarcimento. Outro argumento que se usa. Procedimento foi solicitado pelo médico da operadora. Tá certo, ele vai ser solicitado mesmo pelo médico da operadora. Agora, se eu tenho um plano ambulatorial, eu vou no médico, e o médico vem e fala assim, você precisa fazer uma cirurgia. Ele está errado de dizer que eu preciso fazer uma cirurgia? Não, mas a cirurgia não tem cobertura porque eu não tenho um plano hospitalar. Então o médico sempre vai prescrever, até por dever de ofício, aquilo que o paciente necessita. Agora, não necessariamente aquilo que o paciente necessita tem cobertura. O médico pode dizer, o melhor hospital para fazer essa cirurgia é no Einstein, mas o meu plano pode não dar cobertura no Einstein, pode não dar cobertura no Sírio. Certo? Então, o juiz precisa aprender também que o fato do médico ter solicitado, ter prescrito, não quer dizer necessariamente que tenha cobertura. Lei 8.078, né, Código de Defesa do Consumidor, versus Lei 9656/98, dos planos de saúde. Eu sempre coloquei essa questão, por quê? Eu aprendi em hermenêutica jurídica que a lei, ou a norma especial, ela tem uma preferência em relação à norma geral. E o Código de Defesa do Consumidor é uma norma geral, a Lei 9656 é uma norma especial. O legislador, ele já colocou na Lei 9656 aquilo que ele entendia que era abusivo. Ele falou, não pode ter denúncia unilateral no contrato individual, porque no coletivo não é abusivo. Certo? Ele foi lá e já colocou, certo? Que medicamento importado não tem cobertura. Tratamento experimental não tem cobertura. Agora, como é que o juiz pode dizer que isso daí é uma cláusula abusiva se eu coloquei no meu contrato aquilo que está na lei? Eu repeti, cláusula abusiva é aquela que eu coloco da minha cabeça ali num contrato, que eu redigi, com o meu poder de redigir este contrato. Agora, se eu repetir no contrato aquilo que está expressamente na lei, então
o máximo que se poderia alegar é que a lei é inconstitucional, como disse muito bem o ministro Elisé Sechin, certo? Então não há que se discutir cláusula abusiva que simplesmente repete dispositivo expresso de lei. As pessoas que militam aí no direito do consumidor falam, não, mas o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Princípio, para mim, está na Constituição. Código de Defesa do Consumidor é lei ordinária, igualzinha à Lei 9656, que é lei ordinária também. Certo? E entre uma disposição especial e uma disposição geral, o meu professor de hermenêutica falou, a disposição especial tem preferência. Só se ele estiver equivocado. Jurisprudência sobre a matéria, né? E uma coisa leva a outra, porque aí se constrói uma jurisprudência sobre a matéria, e aí um juiz aplica aquela jurisprudência. Só que muitas vezes a jurisprudência, ela saiu lá um acordo de um caso concreto, aonde teve uma falha na prestação do serviço, e um outro juiz pega aquilo lá e usa como se fosse uma coisa genérica, aonde não teve, por exemplo, uma falha na prestação do serviço. Muito bem, mas eu queria terminar, então, a minha apresentação aqui, dando uma contribuição, a meu ver, com esses anos de experiência, o que a gente pode chegar e fazer para reduzir a judicialização. Eu acho que a primeira coisa é ter também um melhor relacionamento com o nosso beneficiário. Muitas vezes esse beneficiário ele entra na justiça porque ele foi lá, conversou com a operadora, ficou esperando um dia, 2 dias, não teve resposta, falaram que no dia seguinte ia responder, não responderam, certo? A doutora Juliana uma vez falou numa apresentação que fez para a gente, não sei se ela falou isso daí hoje aqui de manhã, basicamente o seguinte, que quando um consumidor, você faz uma pesquisa com consumidores, e ele nunca teve problema nenhum, falou, que o índice de satisfação era cerca de 70%. E quando você faz a mesma pesquisa com consumidores que já tiveram problema e foram prontamente atendidos, que esse índice subia para 90%. Isso me chamou a atenção, então acho que a gente precisa melhorar esse nosso relacionamento com o beneficiário. Justificar de forma fundamentada as negativas de cobertura. Hoje o beneficiário tem até que pedir. Lá na Unimed eu recomendo, fala assim, ó, toda vez que ele pedir formalmente a justificativa, a pessoa do saque lá do atendimento não vai fazer isso daí sozinho, não. Vai fazer com a ajuda de um advogado, certo? Porque nesse documento nós já vamos colocar parte da nossa defesa, porque se ele pediu de forma fundamentada e for entrar com a ação, ele vai ter que usar isso daí. Então vamos escrever ali direitinho por que está sendo negado aquele procedimento para ele, certo? Então vamos fazer isso daí bem fundamentado. Treinar constantemente todas as pessoas envolvidas no atendimento e elaborar pesquisas de satisfação. É importante também a gente ver o atendimento que o pessoal lá da nossa central de atendimentos está dando para os nossos beneficiários. Um dirigente uma vez comentou comigo que a partir do momento que ele chegou e falou que uma vez por mês ele ia sortear um dos atendentes e ia ouvir pelo menos parte, né, dos atendimentos que aquele funcionário lá tinha prestado, só com isso ele conseguiu chegar e reduzir a judicialização naquela operadora, porque todo atendente começou a se preocupar mais com o atendimento que estava dando ali para os beneficiários. Colaborar para a implementação das recomendações 31, 36 e 43 do Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, foro aqui como este, né, esse evento vai ao encontro do que está aí na recomendação número 36 do Conselho Nacional de Justiça. E também, por último, seria reparar voluntariamente os eventuais erros cometidos, né? Então, eu acho muito importante também, ó, a partir do momento que detectou que a operadora realmente pisou na bola, repare o quanto antes, certo? Evita uma demanda que vai sair, obviamente, muito mais caro para a operadora. E
Eu brinco sempre, né, que esse sistema nosso, ele tem operadoras, tem prestadores, tem a ANS, mas é indiscutível que após a regulamentação, o número das demandas judiciais aí contra as operadoras aumentou vertiginosamente. E por que aconteceu isso daí? Acho que foi o doutor Ciro que falou aqui muito bem. A legislação, pelo amor de Deus, na Câmara de Saúde Suplementar, o doutor Arlindo aqui é testemunha, certo? O Reinaldo, várias vezes nós falamos, o doutor Arlindo já falou a mesma coisa lá também, que precisava ter uma consolidação dessa legislação. Hoje, a gente faz todo ano um livro lá da legislação, está desse tamanho, certo? Não dá mais. Aí eu terminaria dizendo, eu falava que a ANS, num primeiro momento, significava ainda não sabemos. Você chegava na ANS, perguntava alguma coisa no início da regulamentação, eles falavam assim, ainda não sabemos. Mas enquanto uma diretoria falava ainda não sabemos, a outra estava te autuando, né? Depois, nós tivemos o segundo momento da ANS, que era ato normativo supremo, certo? Quer dizer, qualquer instrução, qualquer RN da ANS, qualquer resolução lá, né, valia mais que a lei, valia mais que a Constituição Federal. Era o ato normativo supremo. Como a Simone, eu acho que vai fazer uma apresentação aqui hoje à tarde, né, a doutora Simone, que é a nova diretora de fiscalização da ANS, está ali já, né, e eu estou vendo uma boa vontade muito grande dos novos diretores que estão lá da ANS. Eu queria deixar um recado. Vamos ver agora se a nossa agência reguladora, né, eu posso chegar, né, e chamar agora novas, né, ou a ANS, né, agora me fugiu agora. Eu pensei aqui direitinho para chegar e falar e chegou e me fugiu. Ah, lembrei, senão ia ficar mal aqui, ó. Agência Nova Simone, pronto. Aí. Muito obrigado a essa aula do professor Zé Cláudio. Para quem milita no direito, eu acho que nós pactuamos e indicamos aí todas essas colocações do nosso colega José Cláudio.